Hoje, para manter a nossa periodicidade, cada 2 dias, estou tentando colocar um vídeo, a questão é comparar capitalismo e socialismo. Acho que há, antes de mais nada, uma lição básica de ética. Você não compara o ideal de um com a realidade ruim do outro. Então, você criticar o socialismo a partir da Coreia do Norte e elogiar o liberalismo a partir de livros que dizem as belezas que ele faz, o que ele pode fazer, ou a partir de uma exceção de um lugar muito limitado, como Singapura, que é uma cidade-estado muito pequena, não é uma comparação muito correta. O ideal é comparar a realidade de um com a realidade de outro. Primeira questão. Ou a teoria de um com a teoria de outro, porque também nada se esgota na realidade. Existem projetos de melhorar o mundo que podem estar de um lado, podem estar de outro. Segundo ponto importante a dizer é o seguinte: há muitos conceitos do que é capitalismo, muitos conceitos do que é socialismo. No caso do capitalismo, ele está na praça, de alguma forma, desde o ano 1200, crescendo, se expandindo, assumindo o poder político somente uns 200 anos para cá, mas está crescendo há muito tempo e produziu muita coisa nesse período. Inclusive atrocidades terríveis. Por exemplo, a exploração colonial foi uma exploração, os estudiosos hoje estão, os historiadores convergem nisso, a exploração colonial do Brasil, de outros países, foi uma exploração capitalista, não foi uma exploração feudal, por exemplo. E se nós vamos a um lugar como o Congo, o antigo Congo belga, foram mortos 10 milhões de negros lá pelo rei Leopoldo, no final do século XIX, dentro de uma exploração capitalista, bárbara, odiosa, horrorosa, muito diferente do que temos na Europa Ocidental hoje, mas então não dá para colocar todo o mal de um lado, todo o bem de outro. Isso é uma coisa muito errada. Agora, se o capitalismo evoluiu em grande parte porque ele foi muito pressionado por lutas sociais, lutas trabalhistas e hoje lutas ambientais. Por outro lado, se nós pensamos em socialismo apenas em termos de comunismo, de Coreia do Norte ou então de Stalin, nós esquecemos que existe a social-democracia, que talvez tenha levado as melhores formas de socialização do mundo. Estou pensando, sobretudo, naquilo que nós temos em termos de Escandinávia. São os países que são os melhores em termos de transparência, menor corrupção, nível de vida bom, respeito ao outro. Se vocês veem, por exemplo, o parlamento sueco, os deputados moram em kitnet, eles não têm assessores, eles andam de ônibus, andam de metrô, andam de trem. Então, é preciso pensar muito qual tipo de socialismo estamos falando, qual tipo de capitalismo estamos falando. Na verdade, a Suécia, por exemplo, é um país em que o modo de produção é capitalista, mas os valores são, em grande parte, do estado social, do estado de bem-estar social, que é o que muita gente chamaria de socialismo, ou mais exatamente social-democracia. Talvez o melhor regime político, até hoje existente, político-econômico, seja o da social-democracia. Ou seja, você mantém a propriedade privada dos meios de produção, mas você evita excessos, você tributa pesadamente a riqueza, o rendimento elevado, você coloca isso em bem social. E eu vou dar, para concluir, um exemplo de uma coisa que é muito importante. Licença maternidade e paternidade. Quando no Brasil a Constituição de 88 criou licença paternidade, 5 dias por semana na época, isso foi ridicularizado. Imagina que homem que é pouco macho, que precisa cuidar do filho que recém-nasceu, isso é coisa da mulher, etc. Pois o fato é que em vários países escandinavos você tem uma base mais ou menos de 2 anos de licença e maternidade somadas. Nenhum pode ficar menos de 6 meses com licença. Então, o que quer dizer? Por exemplo, não pode a mulher ficar 2 anos sem trabalhar e o homem 0. O homem tem que ficar pelo menos 6 meses, ou pode ser o contrário. O homem pode decidir ele parar de trabalhar 1 ano e meio, mas a mulher terá que ficar cuidando 6 meses. Resultados disso: menor criminalidade, maior saúde física e mental, maior produtividade, melhor escolaridade. Então, é uma medida de perfil socialista, de perfil de preocupação com o social, de restrição à limitação ao capital,
E, ao mesmo tempo, o benefício dela para o próprio capital é muito grande, para a própria economia é muito grande, porque a economia da Suécia não tem que gastar tanto dinheiro com crime, com tanto dinheiro, não perde dinheiro com falta de educação, com doença mental, etc. Então, vejam um pouco o que é comparar socialismo e capitalismo e tentem comparar com base na realidade e procurando o que há de melhor.